Olá, bom dia. Nós estamos chegando com uma entrevista exclusiva com a deputada federal Carla Zambelli. Ela que foi reeleita deputada federal pelo estado de São Paulo com a votação de quase 1 milhão de votos. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre a reeleição da deputada, nós vamos então com a Carla Zambelli, diretamente de São Paulo, capital. Carla, bom dia, seja muito bem-vinda à Rádio Passos FM, que prazer bater esse papo com você. Obrigada, Mário, é um prazer para mim também estar aqui. Eu que já morei 14 anos em Uberlândia, né, Minas Gerais, e é sempre um grande prazer estar falando de novo com os mineiros. Deputada, você teve 946.244 votos, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a sua reeleição. Você esperava essa votação expressiva no estado de São Paulo? Você esperava ser reeleita com essa votação? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, a gente nunca sabe quantos votos vai ter, né? Eu tinha uma sensação, sim, de conseguir me reeleger, porque tinha uma aceitação muito boa onde eu chegava, as pessoas sempre me trataram com muito carinho, sempre me identificaram muito com o Bolsonaro. O interior paulista é uma cidade onde é muito conservadora, então a gente sempre é muito bem recebido por esses lados. Mas não imaginava, a gente nunca pensa, né? Teve gente apostando 500 mil votos, 700 mil votos, o próprio presidente falava que achava que eu ia ter uns 700 mil, mas aí quando veio quase 1 milhão, a gente realmente se surpreende, né? Então, é o reconhecimento do trabalho que as pessoas viram nesses 4 anos, e também eu acredito que da lealdade com as nossas pautas, com o Brasil, com os eleitores, com o nosso presidente, né? Eu sempre que estava na rua, as pessoas falavam: nossa, Carla, eu gosto de você porque você é leal, você é honesta, correta, fala as coisas na cara, né? Então, algumas até características que a gente vê no nosso presidente, as pessoas se identificam em mim também. Então, eu acho que foi um reconhecimento desse perfil, né? Uhum. Deputada, nós estamos aqui muito próximos, né, da divisa com o estado de São Paulo, tanto que nós temos muitos ouvintes aqui no interior de São Paulo, e estamos próximos aqui, né, a Ribeirão Preto, que é a sua terra natal, a Franca, né, que também são cidades com uma grande relevância para o interior paulista. Quais são os seus planos para o próximo mandato, né? O que aquele eleitor que votou em você, que confiou no seu projeto, pode esperar aí para os próximos 4 anos na Câmara dos Deputados? Olha, minha atuação provavelmente vai ser bem focada nas reformas, principalmente a reforma penal, né, no que tange a execução penal. Então, aqueles temas, por exemplo, de saidinha, de sair da prisão muito antes de cumprir o tempo de prisão, né, que chama progressão de pena, as pessoas progridem de pena de regime fechado para regime semiaberto, depois para regime aberto. Na minha opinião, foi preso, foi condenado, tem que cumprir cadeia até o final. E é claro que a gente pode ter eventualmente uma soltura antes, mas se a pessoa realmente, de forma verdadeira, demonstrar que mudou, né, trabalhar, enfim, aprender uma profissão dentro da cadeia, esse tipo de coisa, mas em geral a progressão de pena tem que ser abolida do nosso Código Penal, entre outras coisas, por exemplo, audiência de custódia, né, a saidinha a gente já aprovou lá na Câmara, falta aprovar no Senado, e então esse Código Penal ele tem que ser reformulado para que a gente tenha menos impunidade. Também quero atuar na questão da educação, né, para que a gente possa melhorar a educação em médio e longo prazo. A educação é algo que você tem que plantar hoje para colher daqui a 10 anos, então o governo Bolsonaro já vem plantando, principalmente no quesito alfabetização, mas eu quero continuar contribuindo, e nas reformas também administrativa e reforma tributária, para a gente tirar um pouco o peso dos tributos das costas de quem gera riqueza, né? A gente precisa gerar mais emprego, e para isso a gente precisa que as pessoas que geram riqueza e geram emprego tenham menos problema para resolver e estejam aí focados em trabalhar e arrumar e crescer, né? Para a gente poder ter mais prosperidade no país.
Carla, você é uma das fundadoras do movimento Nas Ruas, né? E você obteve aí uma maior notoriedade trabalhando pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, quando foi eleita, né, nas últimas eleições, em 2018, deputada federal, que é este mandato que se encerra no dia 31 de dezembro. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa oposição ao PT, né, que não é de hoje. E o que significa para você uma mulher na política brasileira ter a coragem que você tem, que a gente observa que a representatividade da mulher ainda é muito pequena, né? E tampouco mulheres com a coragem como a sua, né, de enfrentar desafios, de enfrentar desafetos, de expor a verdade. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa oposição ao PT e até ganhando notoriedade aí em relação ao impeachment da ex-presidente. A gente fundou Nas Ruas em 2011, né? Naquela época a gente era um movimento de combate à corrupção apenas, não era um movimento conservador. Como o tempo foi passando e as pessoas que foram se aproximando eram sempre pessoas mais conservadoras. O meu padrinho político é o Dr. Ives Gandra Martins, que é um notório conservador, um dos maiores juristas, se não o maior jurista do Brasil. Então, a gente foi percebendo que o câncer do Brasil, né, entre 2011, 2014 para 2015, a gente foi percebendo que o câncer do Brasil era o PT, né, o excesso de corrupção, as pautas, né, sempre tentando ir para o lado da esquerda. Naquela época lá o PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos, número 3, que o Dr. Ives Gandra Martins, inclusive, deu entrevista ao Jô Soares, falando do absurdo que seria se esse PNDH3 fosse aprovado, e agora a gente vê um PNDH 4 sendo formado pelo PT, né, para que o Lula, se ele ganhasse, que não vai ganhar, mas se ganhasse, ele ia colocar em prática. Com o passar dos anos, a gente foi percebendo o quanto o PT era ruim no quesito combate à corrupção e também queria desvirtuar os nossos valores. E a gente começou a combater o PT. Em 2015, eu apresentei o primeiro projeto de impeachment contra Dilma Rousseff. Em 2015, final de 2015, a gente conseguiu que esse impeachment fosse acolhido, né, o impeachment da Janaína Pascoal, o qual eu apoiei também. Em 2016, ela se afastou e eu comecei a continuar trabalhando no combate à corrupção. Em 2018, quando eu entrei, a ideia era, lógico, a gente chega com a ideia de que em um mês, Mário, a gente vai conseguir mudar o mundo, né? E agora, de repente, depois de tudo isso, depois de Mensalão, depois de Petrolão, depois de tudo que a gente viveu, tá de novo com a pessoa Lula, tendo que ouvi-lo ali como candidato à presidência. Eu costumo dizer que o grande golpe já aconteceu, quando tentaram inocentá-lo, que na verdade foi uma descondenação do Lula para torná-lo elegível de novo. E aí agora vem Lula, que eu acho que, como a gente está falando do interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, as pessoas têm que saber a proposta dele, né? A gente falou de PNDH3. Na proposta agora do novo governo, ele fala em respeito à propriedade privada, ele fala em retomar os contatos com o MST e deixar o MST governar junto com ele. Então a gente vai ver nos interiores, se o Lula eventualmente ganhasse, o MST tomando conta daquelas fazendas produtivas de novo, aquela fazenda que dá emprego, que gera renda, que gera riqueza, sendo invadida pelo MST. Lula falou em governar com o MST. E assim, esse monte de mentira que ele fala, né? Uma hora fala que é contra o aborto, mas a gente tem a vida dele inteirinha mapeada, dele falando do quanto ele é a favor do aborto, que trata-se de uma questão de saúde pública, né? Ele trata isso como uma coisa menor, né? Interrupção da gravidez, tem até medo de falar em aborto. E tem outras falas dele dizendo, não, a mulher que quiser abortar não tem que sentir vergonha, não, tem que poder abortar livremente. Então, a gente tem nele uma pessoa que chama o agro de fascista, né? Então, assim, todo mundo que gera riqueza para eles é a burguesia, é o fascista, né? E a gente, para poder ajudar os pobres, que ele tanto disse que ama, né, mas que só soube multiplicar os pobres, a gente precisa ter geração de riqueza, geração de empregos. Então, eu acredito que nesses próximos 4 anos, meu trabalho vai continuar sendo de oposição, quer o Lula ganhe ou não. Porque se ele ganha, obviamente, ele vai encontrar ali uma oposição ferrenha comigo e outros colegas. Mas se ele não ganha, a gente tem ali uma bancada grande de petistas, pissolistas, etc., que querem aprovar as drogas,
querem tentar diminuir, por exemplo, o latrocínio. A gente teve um caso hoje em São Paulo de um rapaz que entregou mochila, entregou celular, entregou tudo. Aliás, me desculpa, esse caso não foi hoje, foi ontem. Entregou mochila, celular e tudo, e quando ele terminou de entregar tudo que ele tinha, ele sai correndo e toma um tiro nas costas e morre na hora. Então, isso acontece o tempo todo, e o Lula diz: estou cansado de ver um jovem sendo preso porque roubou um celular. Né, e se esquece que não é só um roubo de um celular, até porque só o roubo do celular já seria seríssimo, mas normalmente ele vem acompanhado de muita violência. Então, em relação a ser mulher, nesse caso todo, Mário, eu acho assim, existe menos mulher na política porque a própria mulher não se coloca na política, né? A gente não tem, não existe muita vocação da mulher para a política, porque a política é um ambiente muito complicado ainda, né? Muito sujo, muito rasteiro. Então, tem que ter muito estômago para poder lidar com isso. Eu, como trabalho desde os 13 anos de idade, já gerenciei mais de 250 pessoas, a gente vai criando casca, né? Mas não é fácil para a mulher estar nesse ambiente. Agora você fala, como que será que eu ganhei notoriedade, ou como que eu consigo ter coragem para fazer esse tipo de coisa? Eu te digo, é o telhado, né? Meu telhado não é de vidro, meu telhado é sólido, então pode bater à vontade que não vai encontrar nada de errado. E é justamente essa tranquilidade de que não vai encontrar nada que eu consigo me impor um pouco mais e falar o que eu tenho vontade. Deputada, vamos falar um pouquinho então sobre as pesquisas. Que chamou bastante atenção foi a discrepância dos dados na urna para as pesquisas que até então vinham sendo divulgadas maciçamente, especialmente na grande imprensa, que nós sabemos que chega a um público enorme, né, pelo Brasil afora. E nós temos aqui, por exemplo, fechando o primeiro turno, IPEC Globo, Datafolha e IPESP, dando 14 pontos de diferença entre Bolsonaro e Lula, enquanto na urna esse resultado foi de 5,2%. Depois nós temos outras, como a Quest dando uma diferença de 11 pontos percentuais, Atlas 9,2% e daí por diante, né? Poder Data com 10% de diferença, Ideia 11%, MDA 8,6% e a Paraná Pesquisas, que foi a que chegou mais perto, dando ou apontando uma diferença de 7% entre Lula e Bolsonaro, foi a que se aproximou mais ali dos 5,2%, que foi a diferença real nas urnas. Você, como deputada federal, acredita que a Câmara vai tomar alguma providência, algo pode ser feito em relação a esses institutos de pesquisas, que a gente viu que essa diferença ela continua no segundo turno, e aí fica aquela confusão na cabeça do eleitorado, Carla, porque algumas pesquisas apontam Bolsonaro com 4, 5 pontos na frente. Outras pesquisas, esses dados estão invertidos, né? Apontam Lula na frente. Como é que fica? A população fica realmente perdida, sem saber, e confesso que até nós da imprensa ficamos aqui sem saber qual instituto está certo, qual está errado. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, Mário, eu tenho uma opinião mais ou menos formada desde 2020. Logo no começo do ano de 2020, eu protocolei um projeto que é o número 6, né, ou seja, bem no início do ano, número 6 de 2020, que estabelece o seguinte, que 15 dias antes das eleições, nenhuma pesquisa poderia ser divulgada. E, além disso, entendi, pesquisas que fugissem muito ao resultado final poderiam dar cadeia aos responsáveis por aquela pesquisa de até 5 anos. Então, note bem, o que eu quero colocar aqui em voga e para que as pessoas possam refletir é qual é o intuito da pesquisa. O intuito da pesquisa é para as pessoas saberem como os outros pensam? Como que isso pode influenciar o que a gente pensa? Porque na imprensa eu até entendo, por exemplo, a vontade de um radialista de falar como é que está a pesquisa e tal, mas para nós, eleitores, qual é a vantagem de eu saber como as outras pessoas pensam? Eu não deveria pensar com a minha cabeça, com as minhas percepções? Então, na minha opinião, eu acho que a pesquisa ela tem que ser interna. Ela tem que ser de um partido, né, para ele poder entender se ele está na frente ou não, se ele precisa atuar mais naquele estado, ou no outro estado melhor ou não. E não para ser divulgada. Porque o que a gente percebeu na realidade, né, de forma prática, foi o seguinte, eu vou citar o exemplo do Paraná. No Paraná, a pesquisa dizia
que estava Álvaro Dias e Moro praticamente empatados, e que o Paulo Eduardo Martins estava lá embaixo, muito lá embaixo, bem distante do Moro e do Álvaro Dias. O que aconteceu? Muitas pessoas falaram, não, Deus me livre Álvaro Dias de novo, porque ele já está há muito tempo na política. Então, como o Paulo Eduardo Martins não tem chance, eu não vou votar nele, eu vou votar no Moro, que é quem tem chance de passar na frente do Álvaro Dias. O que se mostrou na realidade? Moro e Paulo Eduardo Martins ali, o Moro um pouquinho acima do Paulo e o Álvaro Dias lá embaixo. Então, assim, na prática, isso pode ter atrapalhado a eleição do Paulo Martins. Eu conheço diversas pessoas que deixaram de votar no Paulo com medo do Álvaro Dias entrar. Então teve o voto útil. Agora, vamos lá, o voto útil ajuda as pessoas? Eu votar em outro que eu não tenho vontade de verdade, né, que eu só estou votando por causa de uma pesquisa. Isso, se a pesquisa fosse real, ok, mas elas já mostraram que não são reais. Então, eu acho que a pesquisa não deveria ser divulgada 15 dias antes das eleições, e eu acho que a gente tem que passar a tratar de quem é a responsabilidade desses erros. É da pessoa que contratou a pesquisa? É do dono da pesquisa? É do coordenador de rua? Né, de quem é porque também a gente pode ter coordenadores de rua que queiram influenciar no resultado. Então a gente precisa tratar primeiro da responsabilidade, mas eu acho que em primeiro lugar a gente tem que rever o porquê da pesquisa. Sinceramente, eu só acho que ela serve para aquele brasileiro que não quer saber de política e que fala assim, não, eu vou olhar a pesquisa, quem estiver na frente eu voto, porque o brasileiro infelizmente ainda pensa, eu quero votar em quem está ganhando, eu quero votar em quem vai ganhar, eu quero estar no time vencedor. Isso é psicologia, neurociência, existe isso de fato, então acaba influenciando o voto das pessoas, e o que a gente quer não é isso, o que a gente quer é um povo pensante, é um povo que vai lá e pesquisa sobre cada candidato. Quantas pessoas eu encontrei, Mário, durante essa campanha minha, e que perguntava assim, eu chegava com o meu santinho, né, uma mulher chegando, rindo, sorrindo e tal, gostaria de pedir seu voto aqui para deputada federal. Como o deputado federal não tem muito na rua, a pessoa recebe um santinho do próprio deputado, ele fala, ai que legal, acho que eu vou votar em você sim. Aí eu, quando vi o Bolsonaro, fechava a cara. Aí eu falei, o que foi? Ele, não, eu sou Lula. Aí eu começava a conversar, Mário. Aquela pessoa não era abortista, aquela pessoa não era a favor de liberação de drogas, aquela pessoa não pensava nem na possibilidade do nosso dinheiro ir para fora do Brasil, né? Que é o que o Lula fez, deu para ditaduras fora do Brasil, Moçambique, Venezuela, Angola, Nicarágua, Cuba, e de repente a pessoa fala assim, mas peraí, o Lula, aí eu falo, olha só, o Lula fez isso e se mostrava o vídeo do Lula falando isso. E aí a pessoa ficava atordoada e falava, é mesmo? Sim, é isso mesmo. E aí eu conseguia virar o voto daquela pessoa. Quantos votos de lulista eu virei durante a campanha? Muitos, porque eles estão mal informados. Aí olha só na televisão, o Lula está na frente. Então, não é que ele era inocente mesmo, ele está na frente. As pessoas não iam votar nele se ele fosse culpado de tanta corrupção. E é assim que acontece, é assim que a pesquisa age. Mas a gente já protocolou a CPI das pesquisas, né, que com 179 assinaturas, o Jorge Di foi a pessoa que encabeçou isso, eu assinei, e se Deus quiser, depois das eleições, a gente vai voltar a discutir a CPI das pesquisas e também uma lei que fale sobre esse assunto. Deputada, a campanha de Lula tem divulgado que Bolsonaro quer congelar salários e aposentadorias em 2023. O PT tem divulgado isso na sua propaganda eleitoral, inclusive na propaganda desta sexta-feira da campanha de Jair Bolsonaro vem uma defesa, sobre este assunto. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Afinal de contas, o aposentado fica com essa preocupação. Não só o aposentado, o trabalhador também. Será que Bolsonaro vai mexer no meu salário? Vai mexer na minha aposentadoria? Qual que é a resposta para este tema, deputada? Olha, a gente conseguiu inclusive esse direito de resposta, ou seja, dentro do programa do PT, eles tiveram que dar 2 minutos e 20 para a gente desfazer essa mentira, porque o próprio TSE, que sempre age contra nós, até nesse caso, conseguiu admitir o quanto eles estavam mentindo. Então hoje eles estão proibidos de falar. O que acontece? Mesmo eles tendo sido proibidos de falar nesse assunto, a gente tem pessoas como o Janones, que é daí de Minas Gerais, que é um deputado criador de fake news e já falou por 2 vezes na internet que faria qualquer coisa
coisa para que o Bolsonaro perdesse e que ele é capaz de tudo, inclusive montar fake news para que o Bolsonaro perca alguns votos. Isso ele escreveu, não estou dizendo, ele escreveu, respondeu ao Felipe Neto e respondeu ao Brasil 247 com essa afirmação. Ele tem dito o seguinte: olha, o PT não pode mais falar disso, mas você pode. E aí no grupo do Telegram dele, ele está mandando as pessoas publicarem vídeos mentirosos em que diz que o Bolsonaro cortaria aposentadorias e salários mínimos. Mentira. Primeiro, não existe qualquer possibilidade do salário mínimo ser reduzido ou não aumentar, pelo menos com a inflação. Isso é lei, isso é lei, pessoal. Você que está ouvindo agora, que está em casa, sabe de uma coisa: não é possível, não é permitido, não é legal, dentro da lei mesmo que se diz, congelar salário mínimo, congelar, por exemplo, ou baixar o salário mínimo, baixar a aposentadoria. Isso é mentira. E aí o próprio Paulo Guedes disse que ele já tinha falado que o aumento da aposentadoria e do salário mínimo vai ser acima da inflação. Por quê? Porque a gente está na 17ª semana com deflação. O que é deflação? É o contrário da inflação. Os preços estão caindo por conta do combustível ter caído, o vestuário também caiu, o turismo caiu, a comida caiu o preço. E aí o Paulo Guedes disse o seguinte: olha, o aumento do salário mínimo e o aumento da aposentadoria vai ser maior que o aumento da inflação, porque a nossa inflação está muito baixa e a gente tem condições de aumentar o salário mínimo e a aposentadoria para além da inflação. E aí, aproveitando-se dessa boa notícia, o que o PT faz? Como ele percebe que é uma excelente notícia e que as pessoas vão querer que o Bolsonaro ganhe para continuar essa política econômica, eles inventaram essa mentira, essa farsa, para dizer que o Bolsonaro diminuiria o salário mínimo. É mentira, não acredite nisso. A nossa economia vai muito bem. No mundo todo, a inflação está muito maior do que no Brasil. O Brasil está indo bem no quesito inflação, ou seja, os preços estão caindo. Existe o Vale Gás, que vai ser mantido, né, o Vale Gás para todas as donas de casa aí ficarem tranquilas. Também o auxílio taxista, auxílio caminhoneiro de valor de R$1.000, e esse auxílio vem justamente para que o caminhoneiro possa fazer o transporte mais barato e a comida chegar mais barata na sua mesa. Então, não caiam nessa ladainha, pessoal. Bolsonaro vem, a economia vai crescer e o seu salário, a sua aposentadoria também. Afinal de contas, virou ou não virou em Minas Gerais? Algumas pesquisas dizem que Bolsonaro virou em Minas, outras apontam que Lula apresenta uma vantagem. Qual que é a sua opinião? Qual que é o seu palpite? Tem alguns dados de campanha sobre isso? Tem sim, a gente tem dados de campanha de que a gente já virou em Minas Gerais e já viramos, na verdade a gente já tinha virado no primeiro turno aqui em São Paulo. A gente estava com 7 pontos de diferença em São Paulo e agora a gente está com 15 pontos em São Paulo de diferença entre Lula e Bolsonaro. Realmente Minas e São Paulo são os dois estados que acabam decidindo a eleição. O apoio do Zema foi primordial nesse caso, para que a gente pudesse virar em Minas. Agora, eu não quero com isso deixar o povo que está em casa mais tranquilo, tipo assim, não vou votar que já está ganho, porque eu acho que foi um erro nosso no primeiro turno, por conta daquela manifestação do dia 7 de setembro, todo mundo viu aquela manifestação com muito sucesso acontecendo, e eu conheço muita gente que deixou de votar dizendo, não vou votar não, porque o Bolsonaro ganhou já, as ruas dizem isso, as pesquisas mentem, e aí muita gente deixou de ir votar. 30 milhões de pessoas não deram seus votos, e a diferença foi de 6 milhões. Então, além daqueles casos dos votos que vieram de Simone, Tebet e Ciro Gomes, que vieram para o Bolsonaro, porque é um povo que realmente não gosta do Lula, a gente tem também que tentar trazer os abstenções. Então eu peço para você que está em casa, não se preocupar agora com pesquisa, não se preocupar agora se virou ou não virou. Vá na urna, dê seu voto e tenha certeza que fazendo isso você não está delegando para outra pessoa decidir o futuro da sua família. O seu voto, mais um voto não vai fazer diferença. Pois se todo mundo pensar assim, né, a gente vai realmente entregar a eleição na mão de outras pessoas. Então, assim, o seu voto é a garantia de que você optou o que você quer para sua família. Olhe para os dois candidatos, veja as propostas deles. Se você realmente percebe que os valores e os princípios do presidente Bolsonaro são iguais aos seus da sua família, aí vou te dizer uma coisa, não interessa se você gosta muito dele ou não, se ele fala palavrão ou não,
O que interessa é o que ele quer para o Brasil. Está de acordo com seus princípios e valores? Se você olha para o Lula e fala, não interessa que ele roubou bilhões de reais, que ele desviou pensão de todo mundo, que acabou com os Correios, que acabou com todas as estatais, eu gosto da carinha dele, né? Vai lá e vota, todo mundo tem direito de votar em quem quiser. Carla Zambelli, vamos lá, um outro tema polêmico também se refere à questão das propagandas eleitorais, especialmente na região Nordeste, né? Nós tivemos aí uma denúncia da campanha do presidente Jair Bolsonaro sobre essa questão das inserções de rádio. A campanha, a defesa, o jurídico de Jair Bolsonaro alega que são 154 mil inserções a menos que Bolsonaro teria recebido, né, em termos de veiculação dessas rádios, a menos que o candidato Lula. Eu tenho duas perguntas em relação a isso. Primeiro, nós acompanhamos na quarta-feira a decisão de Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que indeferiu esse pedido da campanha de Jair Bolsonaro e alegou que as provas são... Num palavreado comum para o nosso ouvinte entender que as provas são inválidas, né? Que são provas fracas, sem consistência, né? Que são dados de uma empresa de auditoria. É importante ressaltar, Carla Zambelli, que eu faço rádio desde os 15 anos de idade, né? Já estou caminhando aí para 25 anos de rádio e já há um bom tempo diversos tipos de propaganda são passadas por auditorias, sofrem auditorias. Vamos lá. Por exemplo, CEMIG, Governo de Minas Gerais, Governo Federal. Só para dar um exemplo aqui, grandes marcas contratam empresas de auditoria. Para quê? Para que ele tenha certeza de que aquela veiculação de fato aconteceu, né? Que a empresa ou aquele órgão vai pagar por um produto que realmente foi oferecido, por um serviço que foi prestado, vamos dizer assim. E na verdade o TSE rejeitou, né, essa empresa de auditoria e inclusive está acusando aí a campanha de Jair Bolsonaro de crime eleitoral. Primeiro ponto. Segundo, após uma coletiva de imprensa na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro teria se reunido com ministros e com os comandantes das Forças Armadas. A pergunta é a seguinte, Carla: tem alguma possibilidade dessas eleições sofrerem algum tipo de interferência, por exemplo, das Forças Armadas, dessas eleições se tornarem inválidas por algum motivo, ou por essa questão das inserções da propaganda eleitoral de rádio, ou por outra questão? Olha, a gente viu diversas injustiças acontecendo ao longo dessa campanha, né? Tanto o primeiro turno quanto o segundo. A gente teve várias inserções do Lula, que dentro da justiça eleitoral ele ganhou o direito de resposta em cima do presidente Bolsonaro, sendo que quem inventou todas as mentiras durante a campanha foi o Lula, colocando, por exemplo, o Bolsonaro ao lado de Guilherme de Pádua, uma pessoa que ele nunca viu na vida dele, dizendo que o presidente Bolsonaro era assassino. Tantas coisas, tantas mentiras que eles inventaram, e a gente sempre viu um peso e duas medidas. Ou seja, o Alexandre de Moraes sempre decidiu pró-Lula, nesses casos todos em que a gente entrou com processo contra no TSE, né? As poucas decisões que foram favoráveis foram as decisões monocráticas que caíram nas mãos de outros ministros, mas foram poucas, a grande maioria foram indeferidas pelo próprio Alexandre de Moraes. Eu digo para você que está em casa, imagina só, você não é de São Paulo, mas os que são de São Paulo, talvez eles se lembrem que no ano de meados de 2008, a gente teve um grande ataque do PCC contra policiais militares. Eu acho que foi notícia no Brasil todo. Você, Mário, está há muito tempo no rádio, deve saber. E aí, naquela época, o governo do estado fez um acordo com o PCC para que parassem de matar os policiais. Muitos policiais morreram, a gente tinha ataques às bases policiais praticamente a todas as horas do dia. Vivemos aqui climas de terror muito tensos. E naquela época foi feito um acordo para que as empresas de transporte do PCC pudessem rodar. Essas empresas de transporte, elas tiveram como advogado o Alexandre de Moraes, que naquela época era secretário de segurança do Alckmin. Então, nada disso é coincidência. Hoje você tem o Alexandre de Moraes no TSE, o Alckmin é o vice
candidato a vice-presidente na chapa do Lula, e tudo isso já explica um pouco tudo isso que está acontecendo. Mas o que eu quero que a pessoa em casa saiba é o seguinte, não foi só essa questão das inserções, essas 154 mil inserções que foram a mais para o Lula, só no Nordeste, do que para o presidente Bolsonaro. Teve também, por exemplo, carros da Justiça Eleitoral, a serviço da Justiça Eleitoral, rodando com adesivos do Lula. Aí depois eu perguntei ao TSE, né, ao TRE, que carros eram aqueles, a serviço de quem estava, e ontem eu descobri que estava a serviço de Leonardo Abreu e Vanessa Abreu. Leonardo Abreu é auxiliar de serviços eleitorais do TRE do Rio de Janeiro, e Vanessa é administradora predial da Unigran Rio, lá no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, a Vanessa tem acesso a todas as salas onde acontecerá a eleição no dia 30. E, por sua vez, o esposo dela, tudo diz que é o esposo, porque o sobrenome é o mesmo, eles têm fotos juntas nas redes sociais, uma das funções dele é verificação correta das urnas eletrônicas, ou seja, se está funcionando corretamente as urnas eletrônicas. E esse cara é Lula, ele é inclusive autor de um dos pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Então, olha que tipo de gente que a gente está lidando nesse dia a dia, Mário, é muito complicado. Agora, se isso vai render alguma coisa, se eventualmente a eleição vai ser adiada ou não, se vai ter algum tipo de tentativa de anular a eleição, isso tudo eu não sei te dizer, porque isso depende de uma questão estratégica lá da campanha do presidente Bolsonaro junto com as Forças Armadas. Agora, eu te digo uma coisa, que a gente tem motivo para questionar, a gente tem de sobra, até porque você trabalha em rádio, você sabe que as auditorias são algo normal de acontecer. Se o Alexandre de Moraes quisesse realmente resolver, ele pediria às rádios para que mandassem as inserções nos últimos 30 dias. Você deve saber disso, né, Mário? Você não tem que manter 30 dias as inserções aí arquivadas? Sim. Para o nosso ouvinte entender, existe um sistema que é tradicionalmente chamado no meio como censura, né? Nós chamamos de censura. Então, por lei, todas as emissoras de rádio devem manter as gravações, que nós chamamos de censura, de 30 dias. Né? A maioria das emissoras, viu, Carlas, pelo menos as emissoras que eu trabalhei, mantém por um período maior. Né? No caso aqui da Rádio Passo, nós mantemos o nosso sistema, o nosso software, ele mantém 90 dias. Mas tem empresas que mantêm por anos, né? E pode ter empresa que talvez não tenha condições, não tenha estrutura ou não tenha esse sistema. Mas o fato é que, por lei, nós devemos sim manter a gravação 24 horas por dia durante, no mínimo, 30 dias, né? Mas, como eu disse, é uma tradição que se mantenha um pouco mais, vai de acordo aí do sistema de cada emissora. E aí eu te digo, se o Alexandre, o outro Alexandre do bem, né, o rapaz que disse que tinha sim havido problemas com a emissão das inserções para as rádios, ele disse isso, ele mandou um e-mail e meia hora depois ele foi praticamente coagido a sair do TSE, foi inclusive procurar a Polícia Federal. Ontem eu solicitei serviço de proteção à testemunha para esse rapaz, e ele fala que na Polícia Federal que inclusive esse problema vem se arrastando desde o ano de 2018, ou seja, pode ser que a gente tenha tido problema no primeiro turno também dessa eleição, além de, claro, eleições passadas, mas o que está em voga é essa eleição agora. Aí eu pergunto, o Alexandre de Moraes, na decisão dele, ele agradece a contribuição de um perfil do Twitter. Que perfil é esse? Chama Desmascarando Bozo. Quando alguém não gosta do Bolsonaro, usa a palavra bozo. E ele agradeceu esse Twitter para poder dizer que, com base nas informações desse Twitter, ou seja, é um Twitter de uma pessoa fake, porque ninguém chama desmentindo ou desmascarando o Bozo, né? Isso não é um nome de uma pessoa. Então é um fake, né, da internet. Aí você vê um ministro do Tribunal Superior Eleitoral agradecendo a contribuição de um fake para poder dar resposta num caso que, vamos lá, o que é a eleição? A eleição é o poder maior, mais supremo da democracia, é o exercício do poder soberano do povo sobre a democracia daquele país. O poder emana do povo através dos seus representantes.
Deputada, nós sabemos da sua relação, da sua proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, e a gente tem notado assim o presidente um pouco cansado, claro, é natural, né? São muitas viagens, uma agenda bastante intensa, inclusive esses dias eu notei ele bastante rouco também, né? Você que tem uma proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, como está o presidente nessa reta final? Olha, realmente ele está bastante cansado, Mário, porque os compromissos de campanha não excluem os compromissos de presidente, né? Então, ele despacha como presidente nos intervalos da campanha, no avião, à noite, ele dorme muito pouco, né? Tem dormido muito pouco, a gente recebe mensagens do presidente à 1h da manhã, às 3h da manhã, então ele dorme picado, dorme pouco. Também está tendo bastante estresse, né? A injustiça, ela realmente corrói o nosso ânimo, e ele tem sido muito injustiçado nesses últimos dias. Mas o presidente, eu vou lhe dizer uma coisa, às vezes que eu acompanho ele, eu volto muito mais cansada que ele, olha que eu sou 26 anos mais nova, então eu não consegui entender como ele para de pé. Eu acho que realmente ali é o preparo físico que ele tem, né, da vida toda, e o ânimo, né, a fé em Deus, as orações que ele recebe, eu acho que fazem realmente a diferença. Ele está animado, é claro que otimista, é difícil de estar nesse momento, mas ele também está otimista, ele acredita que pode ser possível a virada, e tem trabalhado para isso de forma incessante. Eu acho que todos nós temos que acompanhar esse ânimo do nosso presidente, porque realmente é possível, sim, a gente vencer as eleições dia 30 agora. Muito bem, Carla Zambelli, eu sei que você tem um outro compromisso agora, quero desejar então a você, né, uma boa sexta-feira, um bom restinho de segundo turno, e agradecer imensamente aqui por dedicar o seu tempo para conversar com o interior de Minas Gerais, com o interior paulista e com a nossa audiência aqui na Rádio Passos FM. Muito obrigado e tenha um bom dia. Eu que agradeço, Mário, um bom dia a todos os ouvintes, telespectadores, dizer que é um prazer estar aqui e pedir para você não desistir do Brasil. Quem for de Minas, gente, ajuda aí, tá? Esse trem, porque esse trem pode ficar muito bom. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, Carla Zambelli. Tchau, tchau. Tchau, tchau.